À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é mala mais. Bem-vindos ao meu Marco, como habitualmente acontece às quintas-feiras na Marcoense FM, entre as 10 e as 11, com reposição entre as 19 e as 20. O programa O Meu Marco desta semana insere-se no âmbito da atividade Conversa de Pais. A ação levada a cabo pela equipa do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, o PSI, do município do Marco de Canaveses. Temos como convidado António Correia, presidente da FAP Marco, Federação da Associação de Pais do Concelho do Marco de Canaveses, que irá falar sobre os desafios que as famílias têm enfrentado relativamente ao ensino à distância. Ora, o mundo inteiro enfrentou uma situação muito complexa devido ao novo coronavírus, ao Covid-19, e de um dia para o outro, e de uma forma completamente inesperada, a vida da maioria das pessoas mudou radicalmente. Sendo-lhes colocados enormes desafios no seu dia-a-dia, desde a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional, as famílias com filhos em idade escolar, por exemplo, viram a escola entrar-lhes pela casa dentro. No que diz respeito à educação, as mudanças foram também radicais. A grande maioria dos estabelecimentos de ensino público encerraram no passado dia 16 de março. Um dos maiores desafios colocados foi o ensino à distância, para o qual cada escola teve de forma célere que encontrar respostas e, deste modo, as escolas encontram-se num momento único, nunca antes perspectivado, enfrentando múltiplos desafios, tal como as próprias famílias. Toda esta situação foi particularmente exigente para os professores e educadores de todos os níveis de ensino que, de um dia para o outro, tiveram de desenvolver e aperfeiçoar competências pedagógicas ajustadas ao ensino à distância. Adaptar-se com ferramentas para as quais podem não ter tido formação. Pois então, hoje, como tinha dito, o nosso convidado é António Miguel Correia, presidente da Federação de Associação de Pais do Marco Canaveses. António Correia, bem-vindo aqui ao meu Marco. Obrigado, Raul. Aproveito para cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Marcoense. Iríamos falar aqui um bocadinho da situação que vivemos, estamos a viver, e de alguma forma fazer um bocadinho de futurologia do que é que será o futuro em termos de educação. No que diz respeito ao encerramento das escolas, esta nova implementação do ensino à distância foi de facto um dado novo, quer para os professores, para as famílias, algo que não estávamos habituados. Não estávamos preparados, ninguém estava preparado. É uma situação universal que, numa fase inicial, criou alguma desconfiança, precisamente por causa desse fator. Temos de reconhecer, e aí é fundamental esse reconhecimento, toda a comunidade educativa, e quando falo toda em comunidade educativa falo em professores, encarregados de educação, o próprio Ministério da Educação, foi de uma celeridade tremenda na procura de arranjar soluções para que esta pandemia que nos fez criar esta situação nova fosse minimizada a nível de ensino. E isso foi conseguido, e foi conseguido graças ao esforço de todos. É muito salutar perceber que em situações de extrema dificuldade as pessoas acabam por se agrupar, acabam por perceber que todos nós dependemos uns dos outros, e tudo isso ajudou com que isso fosse feito com alguma acalmia, sem grandes confusões, em que as pessoas perceberam rapidamente que teriam de se adaptar, e se há coisas que nós somos bons é adaptar a novas situações. Inclusivamente os professores tiveram que ter aqui uma adaptação rápida. Muito rápida, e isso foi conseguido. É lógico que não foi de uma forma ideal, porque, como falámos no início, ninguém está preparado, mas com o tempo foram-se alinhavando conceitos, foram-se trocando ideias entre todos, entre toda a comunidade, e as coisas foram seguindo num rumo mais ou menos correto. Agora, é lógico que esta situação criou e continua a criar, e isso é impossível de nós conseguirmos fazer, se calhar, ou seja, exige um debate muito mais prolongado sobre aquilo que iremos fazer, acentuou muitas desigualdades. Que com o tempo e com o esforço também de todos se foram tentando apagar, mas que não se conseguiram na totalidade.
Quais foram os principais desafios também para as famílias? Qual foi o choque térmico para os pais? O principal desafio dos pais foi tornarem-se também professores. E valorizar um bocadinho o papel do professor também. Isso é lógico e é uma opinião generalizada, ou seja, 95% dos encarregados de educação e pais perceberam a importância da escola, perceberam a importância dos professores, perceberam as dificuldades dessa comunidade quando estão só em aulas presenciais, e houve uma valorização tremenda e justa, há que dizê-lo, e nós, associações de pais, numa tentativa sempre de diálogo com todos, fomos passando sempre essa informação, que o ensino e os professores são fundamentais na criação de valores dos nossos filhos e nossos educandos, e isso sem dúvida nenhuma que foi um ponto-chave na valorização. Agora, os encarregados de educação tiveram novamente de se adaptar, uns com mais dificuldade, outros com menos dificuldade. O grande problema de todos, e mesmo de alguns professores também, é que não estavam muito habituados às novas tecnologias, e essa situação de receber os planos semanais de trabalho, a entrada nas aulas virtuais, quer pelas várias plataformas que foram destinadas a todos os meninos, essa adaptação não foi fácil. Sim, uma coisa é o professor estar numa sala de aula e estar a ver a reação dos alunos. Outra coisa é estar a falar para eles, mas sem os verem, não é? Sim, sem os ver, ou vendo só quando estão na aula online, que grande parte deles, ou todos eles, têm uns todos os dias, outros 2, 3 vezes por semana, depende depois dos critérios do professor titular das turmas, mas essa adaptação por parte dos pais encarregados de educação não foi fácil, principalmente porque muitos deles ou seja, ficavam em casa, mas ficavam em teletrabalho, ou ficava só um dos encarregados de educação, e o conciliar do trabalho com o apoio ao filho não é fácil, principalmente quando temos filhos com idades que não permitem grandes autonomias, ou seja, o que, por outro lado, fez com que estas crianças, principalmente na faixa etária entre os 6 e os 10 anos, e que nós que temos a ideia de que eles estão muito habituados à tecnologia, mas estão habituados a uma tecnologia diferente, de jogos, de contacto com os colegas, coisas completamente diferentes. E isso fez criar também, ou seja, eles vão sair com mais valências depois deste problema, principalmente nessa situação. Agora, aqueles encarregados de educação que ficaram, mas alguns deles ficaram também com o teletrabalho, e aquelas informações que nos foram, ou os feedbacks que nos foram chegando no primeiro mês de adaptação, foi precisamente a dificuldade tremenda em acompanhar o aluno, e não estando só com essa função, estando também em teletrabalho. Até porque complementam-se ambas as educações. A educação familiar, depois a educação escolar. Sim, é tudo. Porque, por exemplo, um aluno é um bocadinho mais abusador o facto de estar em período de aulas à distância, em casa, porque uma chamada do pai não é a mesma coisa que uma chamada de um professor numa sala de aula. Sim, é diferente e são 24 sobre 24, ou seja, é que para além de se terem de habituar a um ensino diferente, aquilo que eles costumam fazer em casa, nas horas livres, deixam de o fazer. Para além disso, eles estavam confinados. Para além de ter o trabalho da escola, perderam algumas das alegrias que eles têm, que as crianças têm, que é vir cá para fora, que é vir jogar futebol, que é estar com os colegas, que é andar de bicicleta, que é sair ao fim de semana com os pais, que é vir aos avós. Ou seja, houve também este desligar dos avós, que, por exemplo, na nossa região é importantíssimo, o apoio que os avós dão às nossas famílias é importantíssimo, e esta situação do confinamento também fez com que alguns deles, que durante a semana os avós eram uma ajuda fantástica e tremenda, e agora começa a abrir um bocadinho e a ser novamente, isso também deixou de o ser. O fecho dos ATLs, ou seja, a vida atual de grande parte dos encarregados de educação é uma vida exausta, de muitas horas de trabalho, muitas preocupações, e o ATL, os apoios que eles têm fora da escola, para alguns deles são fundamentais, e esse fecho também fez com que mais trabalho se chegasse a casa, e mais trabalho os encarregados tiveram de ter. Por isso é que, como disse no início, este esforço tremendo que todos fizeram, e quando refiro todos, volto a referir toda a comunidade
educativa, fez com que realmente nos apercebamos de que somos sempre mais do que aquilo que às vezes pensámos ser. Como o responsável pela Federação da Associação de Pais do Marco Canaveses, para além destas dificuldades e preocupações que tem estado a falar, mas qual o papel da Associação também de Pais neste contexto desta mudança? Os papéis das associações de pais também ficaram um bocadinho diferente, ou seja, nós deixámos de poder contactar, ou seja, uns com os outros, voltámos também à parte de só pelo telefone ou só por reuniões via Zoom. Foi também muito complicada a nossa adaptação. Fomos tentando perceber, em contacto com as escolas, quais as dificuldades e onde poderíamos ajudar. Fomos também, e como temos algum conhecimento de algumas famílias problemáticas, tentámos contactar essas famílias para perceber o que é que era possível fazer, e então a nossa principal ação nestas aulas, o que ainda continuamos a ter, é precisamente o acompanhamento dessas famílias mais carenciadas, que necessitam de maior acompanhamento por parte quer da escola, quer das associações que ajudam, de modo a permitir que aqueles que não tivessem computadores lhe fosse entregue, e aí o município também teve um papel fundamental. Os bens alimentares, que a partir de determinada altura também começaram a escassear, houve uma procura de entre todos e entre famílias que conhecemos e que também contribuem para as associações de pais, tentar ajudar essas famílias, e foi muito por aí, tentar perceber as necessidades daquelas que já conhecíamos e de algumas que nos foram aparecendo, e tentar resolver os problemas que, com maior ou menor dificuldade, se foram conseguindo resolver. Mas agora, há coisas que não conseguimos controlar porque nós percebemos que falava-se muito numa fase inicial de que muitas das famílias não tinham acesso à parte dos computadores e à parte da internet, não havia. Mas o problema que depois se coloca, e que ainda se coloca, é depois, quando lá chega isso tudo, aquelas famílias também não conseguem trabalhar. Ou seja, aquela família precisava de uma formação. Porque também não estão preparadas. Não está preparada, minimamente. Precisava de uma formação para isso. E nós presencialmente não podíamos lá estar. E isso, estas desigualdades que continuam a existir, e que este ensino à distância, apesar de ter conseguido recuperar muito daquilo que se podia perder, fez acentuar ainda mais essas desigualdades que existem já no ensino presencial, nós todos sabemos isso, mas que o ensino à distância ainda fez exponenciar mais esse problema. Para além dessa realidade, que outras realidades as famílias sentem? Qual é a realidade do Conselho do Marco Canaveses? Pelo que atualmente, Raul, pelo aquilo que nos tem chegado, há um sentimento de normalidade. Ou seja, houve uma fase de adaptação difícil, houve depois um habituar às rotinas, e que faz com que isso também crie depois alguma capacidade de trabalho, mas há tirando uma ou outra situação que nós percebemos que muito dificilmente irá ser resolvida até ao início do próximo ano letivo, há um sentimento de normalidade. É lógico que percebemos que os pais encarregados de educação estão cansados, estão exaustos, foi-lhe dado uma situação que não estavam preparados, é verdade, e isso está a criar uma situação de cansaço. Também, o que às vezes se vai ouvindo falar, principalmente por parte de alguns professores, que vão constatando, depois de todo este início de período e no que está a decorrer, de que há alunos que tinham um aproveitamento dentro de uma sala de aulas, que às vezes alguns que não teriam um tão aproveitamento, para além de se distraíam os colegas. Basta às vezes a pressão do presencial, um aluno que seja mais introvertido, por alguns colegas que são mais extrovertidos, têm mais capacidade de intervenção, e essa pressão no ensino à distância acaba por sair de alguns desses alunos. Agora, o que me parece é que há também uma maior facilidade, ou seja, há um maior tempo para o aluno resolver uma determinada ficha de trabalho ou um determinado problema em casa. Tem outro tipo de apoio que às vezes não conseguem na sala de aula. Ou seja, nós em casa, se tivermos um pai ou uma mãe presente, o miúdo tem um ensino individualizado, ou seja, é-lhe dado o trabalho, e o pai, se estiver por ali a ajudá-lo, consegue-lhe tirar a dúvida, de ir explicando ou tentar pesquisar a forma de melhor resolver aquela situação, e poderá realmente haver alunos
que com maior dificuldade no presencial, no ensino em casa poderão estar a desenvencilhar-se de melhor forma. Mas parece-me que também um aluno que num ensino presencial é um bom ou um excelente aluno, continuará a ser um bom ou excelente aluno no ensino à distância. E depois, volto a referir, depende muito das faixas etárias, ok? Ou seja, o que é que pode acontecer? Por exemplo, um aluno a partir do 6º, 7º ano, em que, por parte dos pais encarregados de educação, já é dado uma maior autonomia para ele resolver o que quer que seja. Eu dou o exemplo do que passa-se, por exemplo, em minha casa. Eu tenho uma aluna de 15 anos que nós, pais, não perdemos qualquer tipo de segundo a explicar o que quer que seja. É completamente autónoma. Temos um aluno com 9 anos que precisa quase de um acompanhamento diário e presencial para, muitas das vezes, resolver os problemas. Muito se falou, inclusivamente, de avaliações, o aproveitamento que os alunos poderiam ter. Em termos de monitorização do ensino à distância, concretamente com as escolas, com as famílias e propriamente com os alunos. A nível de avaliação? Avaliação. Ou seja, os professores enviaram as novas grelhas de avaliação, ou seja, os pais encarregados estão informados da forma como os alunos vão ser avaliados, mas há aqui um ponto fundamental e que temos de perceber, que é... mesmo que este problema não tivesse existido, nós temos de perceber que os nossos alunos, neste presente ano letivo, tiveram 2/3 de aulas presenciais. Nós não podemos esquecer que no nosso ensino a avaliação é contínua, ou seja, os 3 períodos, ou seja, os alunos que tiveram determinadas notas no segundo período, ok? Mesmo estando, se não tivesse passado esta situação, o terceiro período é mais uma consolidação. Muito dificilmente há um retrocesso da avaliação que eles tiveram no segundo período, o que poderá haver sim uma melhoria a nível de avaliação no terceiro período. E mesmo, dadas as dificuldades de criar uma grelha de avaliação para uma situação nova em que ninguém estava à espera, também não foi fácil. E estou a falar um bocadinho em termos de futurologia, no caso de tornarmos a ter que aplicar o ensino à distância no futuro, não parece também apropriado ou a associação de pais ou o diretor de turma, mediante, após o horário laboral, através também da mesma plataforma digital, e até a Zoom, que me parece que é que tem mais capacidade, dar algumas orientações também para os encarregados de educação. Parece-me importante. Parece-me importante e parece-me que será o caminho, porque se agora foi uma situação extrema e rápida e que rapidamente tivemos de construir situações novas e objetivos e resoluções novas para este problema, agora já houve tempo para se pensar e perceber o que vai ser feito, e parece-me que isso é fundamental, o contacto com os encarregados de educação, até porque se nós chegarmos a setembro e se calhar continuaremos com este problema de distanciamento social, muito dificilmente o encarregado de educação andará ou poderá ir muitas vezes à escola para falar com o diretor de turma. Percebe? Vamos tentar ao máximo minimizar esse contacto. Por isso é fundamental depois esse contacto também via online com os encarregados de educação. O que é que está, em termos de perspectivas já para o futuro, como é que vai ser o ensino? Os alunos vão regressar ao espaço escolar? Vão continuar com este distanciamento? O que é que neste momento a Associação de Pais pode orientar os encarregados? Neste momento não há nada definido, muitas ideias no ar, muitas reuniões a serem realizadas, e aquilo que falei há bocado. O que me parece, e que se tem falado mais dentro dos meandros da educação, será o regresso presencial, mas não em todas as disciplinas. Também a data poderá ser mais tarde, ligeiramente, do que... Não há uma data concreta para o início. Já não há data concreta. Parece-me que não será nas primeiras 2 semanas de setembro, como por norma é, poderá cair mais para o final de setembro, mas dá-me a impressão de que iniciaremos com um ensino misto, em que teremos aulas à distância e teremos, principalmente nas disciplinas fundamentais, o retorno do ensino presencial. Parece-me que será por aí. Para a Associação de Pais do Marco Canaveses, para o próximo ano letivo,
as preocupações e as orientações serão as mesmas daquelas que se está a viver nesta situação? Ali a principal a insegurança que ainda se pode criar é a situação de que irá aumentar o número de alunos nas escolas, o que neste momento, mesmo com o regresso do 11º e 12º ano, nós percebemos que foi feito com segurança, sem grandes problemas, com muitos cuidados, e esses cuidados a serem cumpridos à risca. Percebemos também que grande parte dos nossos alunos são mais responsáveis do que aquilo que às vezes nós fazemos passar cá para fora, ou seja, houve realmente muita responsabilidade por os alunos que regressaram. Agora, há um aumento substancial de alunos no regresso em setembro. Nós, numa fase inicial, quando se falou no regresso presencial do 11º e 12º, falava-se de muita coisa, e uma das coisas que preocupava, por exemplo, a FAP Marco, e que eu fiz passar essa informação às entidades competentes, ou seja, falava-se das escolas, da higienização das escolas, das salas, do número de alunos por sala, mas falava-se muito pouco dos transportes. E essa situação está-me a preocupar um bocadinho, porque os transportes, será que a Transdev está a assegurar, está preparada, vai cumprir, mas as coisas realmente correram, ou seja, houve uma responsabilidade tremenda de todos os intervenientes ligados ao regresso neste caso, 11º e 12º ano. No início do ano letivo, as coisas vão se alterar porque há um maior número de alunos, há muitos pais inseguros, continuam inseguros. Há uma associação de pais, não só no Marco, mas a nível nacional, uma associação de pais hoje tem uma responsabilidade muito mais acrescida que tinha aqui há muitos anos atrás. Sim, sem dúvida. Principalmente porque a escola começou a nos ouvir mais. A ouvir mais. E depois porque também a Confederação da Associação de Pais a nível nacional, há depois um trabalho muito grande que vos faz perder também muito tempo. Sim. Para além das reuniões aqui, claro, do vosso espaço escolar, acabam por terem vários congressos a nível nacional para estudarem a situação da Associação dos Pais. Como é que é hoje uma Associação de Pais? O que é que representa hoje no ensino? Até porque, como disse há um bocadinho, a escola ouve muito mais esta associação. Sim, nestes últimos anos houve principalmente por parte das escolas uma abertura para ouvir e para reunir e para trocar ideias, mesmo antes de decidir com os pais encarregados de educação. Para isso também foi importante, nestes últimos 6, 7 anos, as associações de pais também começaram a perceber que sem diálogo nada se resolve. E então começou também a abordar a escola de uma maneira diferente. Ou seja, não só para reclamar, não só para defender situações extremas, mas sim para tentar intervir realmente no mundo da escola e nas suas decisões. A nossa presença também nos Conselhos Gerais das escolas fez com que a nossa opinião fosse valorizada. Há situações que não podem passar sem a nossa opinião, porque nós percebemos que muitas das vezes a dificuldade da escola é perceber o ambiente familiar de alguns alunos problemáticos, de turmas problemáticas, e nada, nem ninguém sabe o que a Associação de Pais sabe sobre esses tratos familiares. E então essa abertura, esse diálogo permanente, a resolução de problemas, as associações de pais resolvem muitos problemas das escolas, que não é problema da Associação de Pais, que deveria ser o Estado, o Ministério a resolver, e que não resolve, dada a burocracia tremenda que faz com que isso aconteça, e são as associações de pais que resolvem pequenos problemas da escola, sei lá, uma fuga de água, um problema de eletricidade. As associações de pais têm conhecimento, têm pessoas que estão dentro dos ramos e que vão resolvendo muitos problemas das escolas, porque começou a haver essa empatia, começou realmente a escola a deixar de ser fechada para se abrir para a comunidade exterior. Isso também aconteceu, houve aqui uma grande revolução nesse sentido. Houve. As escolas abriram para a comunidade, perceberam que não podem passar sem associações de pais ativas. Agora, uma associação de pais ativa tem de ser responsável.
ok? Ou seja, aquilo que leva à escola tem de ser um problema geral, não pode ser de um problema de um aluno, não pode ser um problema de uma altercação, de um recreio de um aluno, de um problema de uma turma, e está lá o diretor de turma, está lá o representante de sala dos pais, está lá o representante dos encarregados de educação. Não, a Associação de Pais vai para resolver um problema da escola em que a comunidade está, ou que também é responsável. Que mensagem gostaria de deixar aqui? A mensagem da Associação de Pais, ou que a Federação poderá passar, primeiro é um voto tremendo de louvor ao esforço que os pais, e que nós percebemos que os pais encarregados de educação estão a fazer. É fantástico, e percebemos que só vai valorizar os nossos filhos e educandos. Vai valorizá-los a nível de ensino e valorizá-los pessoalmente, como pessoas, perceber a preocupação e a importância que os pais tiveram nesta fase fundamental. Foi também importante para nós pais encarregados de educação, porque, por outro lado, criou-nos uma maior afinidade com os nossos filhos, passámos muito mais tempo com eles, e que nos valorizou tão bem. E, acima de tudo, a mensagem que me interessa passar é de que, neste preciso momento, as associações de pais, que passam depois para federações e que depois passa para o organismo principal, que é a Confederação Nacional da Associação de Pais, têm feito tudo, têm estado em todas as reuniões em que o Ministério da Educação está incluído para resolver os problemas da educação, e têm defendido ao máximo os pais, neste caso têm defendido ao máximo os alunos. Bem, eu quero dar os parabéns, de facto, pelo excelente trabalho que a FAPMARC tem desenvolvido nestes últimos anos no Mar Canaveses, não só por essa preocupação constante do espaço escolar, por tratar de uma forma geral todos por igual, e depois também até porque extravasaram em algumas circunstâncias, como muitas conferências extra, para que os encarregados, e não só, que a comunidade pudesse frequentar, presenciar e inclusivamente participar em muitas dessas conferências que acabaram por levar. E parabéns também à rádio por esteve sempre presente connosco. Exatamente, e era um prazer, porque de facto todos nós aprendíamos, porque continuamos a aprender uns com os outros. Foi assim, será assim, irá ser sempre assim. Mas de facto a FAPMARC, quero dar aqui os parabéns, porque de facto tem feito um trabalho exemplar, fantástico, e queremos continuar a dizer e a acreditar na FAPMARC como tem feito até aqui. Por isso, agradecendo também a disponibilidade do António Miguel Correia por estar aqui hoje a falar-nos um bocadinho também sobre este lado novo que é o ensino à distância, e acalmar de alguma forma alguns dos encarregados de educação para o próximo ano letivo. Muito obrigado. Muito obrigado, eu. Foi assim mais um Meu Marco, mais uma quinta-feira. Voltamos de hoje a 8 dias com mais um convidado, com um novo tema a contar consigo. O Meu Marco, quinta-feira, entre as 10 e as 11. Até lá. À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O Meu Marco, a minha, a sua, a nossa voz. O Meu Marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais.